Fala galerinha do YouTube, e aí, beleza? Vamos pôr em prática a nossa máquina lançada, certo? A WMark NG411, cara. Então, de início a fim, vou executar esse corte, tá? Esse degradê militar, esse corte militar, né? É bem rápido e prático, tá certo? Quando eu digo rápido e prático, pessoal, é que eu vou começar um degradê, certo? Sem muitas marcações, né? E de antemão falando dessa máquina, cara, gostei muito, né? Só que a gente, na verdade, tem que ter uma certa análise certa em relação a essa máquina e vou passar para vocês. Veja só que eu venho trabalhando, tá, em toda a extensão do topo com a minha NG411, tá? Sempre gosto de repetir várias vezes, certo? Para o cabelo ficar 100% alinhado, né? Então eu repito várias vezes a máquina no mesmo lugar. Gutinho, mas é porque precisa? Claro, cara. É porque precisa sim. Em algumas máquinas você precisa passar 2, 3 vezes, outras 4, 5, 6, né? E assim sucessivamente. Mas venho passando aí pente 1,5 com alavanca alta, certo? Na nossa NG 411, né? A nossa não, da WMark, né? Mas em primeira mão, cara, na prática, demonstrando uma aula por completo, né? Um corte militar, tá? Em primeira mão aí no canal de Gutinho Barba. Então você já vai curtindo, já vai deixando seu like, certo? E compartilha aí com seus amigos nos grupos de WhatsApp para ajudar o canal, cara. É o canal tanto que oferece aí, precisamos desse retorno, você compartilhando e colaborando. Então, após passar isso daí, pessoal, lembra da Queimei 5093 com a lâmina da Babyliss? Vou fazer a marcação desse pezinho. Como já dito em vídeos anteriores, pessoal, né? A percepção que essa lâmina não é original, certo? Apesar que vem com o nome todo descrito como Babyliss não, como FX tal e o modelo, né? A gente percebeu através, tá, do parafuso da Babyliss, que é chave L, e essa não é. Então a gente pressupôs que essa não é original, né? E acredito que a lâmina preta dessa máquina, né, ela também é um pouquinho mais grosseira que a original, tá? Mas vamos ressaltar, a lâmina da própria Queimei, ela não tinha essa precisão para marcações, tá certo? Ela não tinha essa precisão para fazer alinhamento. Já essa lâmina, ela nos deu essa possibilidade de trabalhar fazendo perfil, tá? Então gostei muito, né? Gostei muito dessa lâmina, tá certo? Mesmo, né, pessoal, tendo escrito toda bonitinha ali, a gente realmente chegou a acreditar que era, né? Mas não é. Já fiz o pezinho com a navalha, tá certo? Vou utilizar o meio alto, cara. A máquina tem uma alavanca com uma abertura enorme, certo? Uma abertura bem grande. Então tem pessoas aí, né, que vai dizer: poxa, Gutinho, olha só, né, a abertura dessa lâmina. Então tem uma abertura aí, né, se a gente parar para observar, muito grande, cara, muito alta, muito larga, certo? Mas tirando isso daí, pessoal, a lâmina é bem fina, mano. Primeiro ponto já coloquei abaixo aí, certo? Da catraca, né, pessoal? Já ressaltando, mano, esse ponto 1 dessa alavanca, ele é bem compridozinho, certo? Então, para mim foi um pouco estranho trabalhar dessa forma aí, né? A gente percebe que emendou ali para cima. Agora vou pegar no zero, né? E trabalhar abaixo da minha intermediária, vamos dizer assim, tá certo? Então venho trabalhando ali, empurrando, como você tá vendo, certo? O zero. Agora coloquei
o zero alto, né? O zero alto não, o zero intermediário, né? E você já percebeu que ela sobe bastante, tá? Então é um cliquezinho ali que dá um pulo bem enorme, porque a alavanca dela é enorme, né? Então isso daí já era da gente adivinhar, ó. Coloquei na zero e trabalhei ali. Pessoal, repare só agora nessa parte, um degradê com atalho, tá certo? Ó, peguei o meio, pente especial meio. Quando eu vou passando, a lâmina serrilhada, ela deixa muitos fios, ó. Tá certo? Ó, deixa muitos fios, mesmo a máquina muito potente, galera. Ó, olha alguns fios ali, ó, desordenado, tá? Então, essa lâmina serrilhada, você passa e ela sai serrando. Então tem fios, ó, que não saem, certo? Com uma, com duas, com três passadas, tá certo? Essa lâmina serrilhada, cara, ó, coloquei na intermediária, que é no primeiro clique, e já venho antecipando ali aquele movimento, certo? Já estou fazendo ali metade da cabeça do cliente, né? E foca que na verdade ali, ó, eu não, certo? Estou deixando marcar, a não ser que a própria máquina deixou lá em cima. Mas veja só, aí vem com o meio baixo, certo? Esfregando ali naquela região onde, certo, ficou a última marcação, o último pesozinho. Então, venho ali com bastante cuidado, esfregando, esfregando, e perceba que, ó, ainda ficou, certo? Uma marquinha ali que não tá saindo, tá certo, ó? Não está saindo, Gutinho. E agora, quando fica essa marca, cara, você trabalha com o zero alto da máquina, tá certo? Cara, essa lâmina de baixo, tá, tem um formato muito top pra gente trabalhar executando fade, tá certo? Gostei muito, cara. E gostei ainda mais porque, Gutinho, porque essa lâmina não esquentou. Gostei ainda mais porque essa lâmina não esquentou como os demais projetos da W Mark, cara. Então gostei muito, tá? Muito mesmo. Então veja ali que eu vinha trabalhando com zero alta e intermediária, já mudei o lado, certo? Mesmo padrão no corte, zero alta, certo? Vou fazer ali mais ou menos a mesma marcação com a zero alta, certo? Então foca aí, né? Que ela limpa, né? Bastante, certo? Mas venho ali com o primeiro clique, que eu chamo intermediária, né? Lançando acima. Veja que eu estou trabalhando sem marcações. Então são várias formas de você fazer degradê, tá certo? Você quer trabalhar com marcações, sem marcações, só definir ali a altura, certo? Desse alinhamento mais escuro. Trabalhei no zero alto, zero intermediário, zero baixo, sempre colocando a escala abaixo, certo? A lâmina abaixo da outra que eu já tinha feito, certo? É uma estratégia. Então veja que eu estou trabalhando no meu ritmo normal, certo? Bem ágil mesmo, né? Exigindo o que a máquina tende a oferecer. Acima, vou trabalhar com o pente meio. E eu quero só que vocês identifiquem, certo, ó, com a lâmina serrilhada, como esse cabelo, ó, passando, ele fica, certo, algumas partes ali, ó, você passa, ó, e a lâmina ela sai serrando, cara, como se fosse triturando, e acaba deixando algumas partes, certo, sem tirar bem. Você tem que passar mais vezes, tá certo? Acredito que devido a essa lâmina serrilhada, tá certo? E coloco ali agora na intermediária, certo? Passei a meio alta, meio intermediária e meio baixa, pra gente chegar a emendar essa última marcação, tá certo? Ficar bem suave.
Então veja que eu venho trabalhando, né, de forma bem ágil. Estou exigindo que a máquina tende a me dar, né, de agilidade. Sinto a potência, certo? Quando eu digo potência é a força, a máquina tem uma força muito top, né? Padrão excelente. A lâmina e a catraca gostei, só não gostei muito tal, porque o primeiro clique a lâmina ela sobe muito, cara. E eu fiz vários cortes com ela hoje, identifiquei esses pontos, certo? E não é um ponto negativo, né? Então vou trabalhando com a zero alta, tá pessoal? 0,75, zero intermediária até essa última marca sumir. E esse ponto aqui de cima, né, tenho que passar uma alta, tá certo? Para sobressair ali o que a lâmina também, a lâmina não, né? A lâmina serrilhada, né, ela não propôs a gente fazer aquele disfarce de atalho com tanta precisão. Então venho exigindo mesmo, cara, o que a máquina tende a dar, tá certo? Já vai deixando seu like, curte, compartilha, tá? Esses vídeos não é só sobre máquina, é aula de corte. A máquina é um atrativo, tá certo? Então, como mencionei, um alto naquela região mais acima, né? Para satisfazer ali aquela ausência daquele pontinho, ó, ver que já deu uma suavizada, tá? Já deu uma melhorada. Esse momento é o momento que eu chamo de polimento, tá certo? Quando você faz seu fade e ficou algum detalhe para trás, você volta polindo, tá? Então estou utilizando, tá, a nossa 411 para realmente mostrar, cara, esses detalhes. Gutinho, a máquina é boa, muito top. A lâmina é boa, muito top, cara. Mas você pode sentir, na verdade, né, uma dificuldade devido à lâmina serrilhada. Depois disso, pessoal, vou trabalhar com a nossa 5093 da Kemei com a lâmina, tá? Da Babyliss, réplica Babyliss, tá bom? Pessoal, ela é um pouquinho grosseira, tá? É um pouquinho meia grossa a lâmina de cima. E eu acho que a minha i32S ainda raspa mais, tá? Ah, Gutinho, mas você não gostou? Cara, gostei bastante. Olha só a diferença, cara. Certo? Olha só a diferença que ela deu na pele, né? Então, dá para você satisfazer tranquilamente o seu navalhado, mano. Olha só. Dá para você satisfazer tranquilamente seu navalhado. Gutinho, você trabalha sempre com esse estilo de degradê? Cara, não. Tá certo? Eu gosto de trabalhar sempre de forma padrão, certo? Seguindo as linhas de fade. Eu não gosto de deixar essa última marca pro final, tá certo? Eu não gosto de deixar essa última marca pro final, certo? Mas já tira aqui, ficou muito mais fácil de você vir aí e colocar sua máquina de acabamento ou a própria gilete, ó. Então já tirei aí, pessoal, com a navalha, né? E dei alguns retoquezinhos, tá? Nesses pontozinhos aqui para dar um melhoramento, mas veja como ficou. Muito top, né? Já deixa seu like, curte, compartilha.